Mais um episódio do podcast Além do Cérebro e hoje tô aqui com a minha digníssima aqui do meu lado, como sempre. Né, Olá, queridos, bem-vindos. Ela tá aqui do meu lado desde o primeiro episódio. Quer dizer, no primeiro episódio ela ficou como convidada e aí desde então ela ficou, né? Porque a gente tem que se posicionar na vida, né, gente? Senão a gente não consegue as coisas. Tem que ficar e ficar. Tá. Na rede do pé. Então tá aqui, virou o rosto e host desse podcast, Larissa Araruna. Seja bem-vinda, meu amor. Bem-vindo, meu amor. Uma honra estar aqui com você. Que e bom. hoje temos uma convidada especialíssima, né? Especialíssima. Convidada jovem, líder. E é exatamente esse o assunto que a gente vai bater aqui hoje. Esse papo, né? Sobre liderança e a figura do feminino dentro do mundo corporativo, né, baby? Todos os desafios e trazendo também um olhar de uma juventude, uma nova geração que está surgindo aí com toda essa mudança que existe no mundo, todos os desafios que existem na atualidade, né, baby? Sim. Falaremos sobre a mentalidade do líder e não só sobre essa mentalidade do líder, a mulher líder, né? E tão jovem. Bem-vinda, Bárbara Vieira! Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz mesmo. Ai, que bom, que bom. Esse podcast a gente sempre começa... Bárbara, eu vou chamar você de Babi também, né? Porque a gente é próxima. Chame, Babi, favor, Bárbara, aqui a gente é eu fluido. não vou conseguir chamar de Lala. Aqui é fluido, é vida real. Aqui a gente sempre começa perguntando pro nosso convidado quem ele é. Então, quem que é a Bárbara Vieira? Conta pra gente. A Bárbara é uma jovem de 27 anos que... Bom, ela desbrava o mundo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito, assim, flexível, movida a desafios. Então, se você parar pra pensar um pouco na minha história, na Bárbara, que, foi pra Madrid acompanhando a mãe, né? Teve essa oportunidade. Depois foi fazer faculdade, querendo fazer na UFC. Começou lá em Juazeiro do Norte, depois voltou pra Fortaleza. E aí resolveu desbravar São Paulo agora. Eu acho que... é isso que me move, né? Eu gosto muito e principalmente de estar... É uma pessoa que gosta de estar entre pessoas, ao redor de pessoas, né? Eu me sinto motivada a ajudar a trabalhar em grupos, estar, né? Envolvida nesse... Você gosta de gente? Eu gosto de gente. Qual que é o teu perfil do DISC? Deve ser influente e dominante, Tem né? influente no meio? Eu não lembro mais meu resultado do DISC, eu posso buscar depois. Mas você ama conexões, assim, tá no meio de gente, conversar... Provavelmente a influência alta. Não sabia que a Bárbara era influente, o desafio dominante, né? Tanto que nesse período de pandemia, assim, que tive que ficar afastada, a gente demorou um pouco para se reconectar, mexeu muito comigo, de estar em casa, assim. Hoje a gente aprendeu a globalizar tudo isso, né? Hoje tá muito fácil o acesso. Conversa com todo mundo, a gente entra em reunião, consegue falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Uhum. Mas no começo foi bem, bem difícil. Você é mais extrovertida do que introvertida? Olha, eu acho que eu sou introvertida, mas tem muita gente que diz o contrário. Eu acho que é o primeiro momento ali de... tu conhece uma pessoa, eu não vou falar tanto, mas depois eu acho que... Depois tem que segurar, né, amiga? Entendi. Bárbara, você foi falando que ama desafios. Eu achei interessante porque a nossa geração, na verdade mais a sua geração, ela tende a rejeitar os desafios, ela tem medo de desafios. E assim, é muito marcante, a sua primeira fala foi desbravar o mundo. Quem desbrava o mundo não tem medo de desafios. Ou pelo menos não é que não tem medo, mas não se deixa paralisar pelo medo. Vai com tudo e aí domina aquilo, daqui a pouco é próximo nível. Como que você vê a sua geração em relação, assim, tipo, você, uma jovem de 27 anos que tá em São Paulo, no mundo corporativo, sendo líder, tendo vários liderados, tendo que gerir vários projetos, vai falar mais sobre isso pra gente. E os seus amigos, sabe? Ou então as pessoas próximas a você, ou a sua geração. Como que você enxerga esse contraponto entre amar desafios para evoluir e rejeitar desafios e ficar na zona de conforto? Os meus amigos, eles têm muito esse mesmo perfil, né? Eu vejo, assim, os mais próximos, eles buscam realmente esse desbravar, né, do mundo. Isso me inspira muito e é algo que a gente sempre se ajuda. Eu tenho amigos que saíram daqui, que foram para São Paulo, tenho amigos que foram para fora do país e é muito legal de ver a história deles e como eles enfrentaram tudo isso. A questão do medo...
Eu tenho medo, mas eu acho que o medo é importante para você ficar alerta e você conseguir realizar tudo aquilo da melhor forma possível. É só a questão de não deixar realmente o medo te vencer, te prender. Isso que é importante, ter essa mentalidade de, eu tô com medo, mas e o que me espera ali daquele outro lado? Eu acho que vale a pena experimentar o que tem lá e viver esse processo, porque às vezes não é só onde eu quero chegar, mas todo o processo que me leva até lá. Também tudo isso é importante. E eu acho que o medo é algo que motiva no final das contas, né? Porque ele vai passar depois quando você chega lá. Até pra chegar aqui no podcast, eu tô com um pouquinho de medo. Será que eu vou conseguir falar tudo que eu quero passar pro pessoal? E aí chega aqui e vai passando e você vai vendo. Vendo que é fluido, né? Só ser. Nossa, Bárbara. Muito bom. Me surpreendeu com a resposta. Eu vi uma menina de 40 anos aqui falando. Ai, conversando. Não. Gente, eu com 36, com 27 eu tava onde? Meu Deus, em Nárnia. Não. Não tava, Não subestime sua história. Exato. Mas muito bom. Mas é porque a gente para pra olhar pra trás, né? Eu mesma, às vezes eu fico em casa pensando, eu não acredito que eu fiz o que eu fiz. E eu acho que a mesma coisa acontece com vocês, né? De olhar pra trás e... Caramba, eu tive coragem de fazer isso. Legal. E vai vivendo, né? E vai desbravando, e vai crescendo, e vai evoluindo. E olha que interessante, falando sobre ecossistema e ambiente, gente. Hoje ela tá falante, né? Vocês perceberam que eu não consegui dar nenhuma pergunta ainda. Ainda não consegui nem soltar uma pergunta. Meu amor, não tá aqui uma 15 bala. minutos ainda, Romário. 15 minutos. Oi. Acabou de minutos, tem 1h30 Vamos pra ver você. se sobra Deixa alguma ela coisa pra falar, mim. metade do tempo é dela. Fala, voltando, senhor meu marido. Sobre ecossistema e ambiente, vocês viram que ela falou assim, olha que drive que ela lançou aí, hein? Os meus amigos são semelhantes a mim, amo o desafio, eu fico feliz por eles. A gente se relaciona por similaridade, né? Semelhante atrai semelhante. Exato. Então, se você não é essa pessoa que gosta de desafios e rejeita o crescimento, porque não gostar de desafio é rejeitar crescimento. Não tem como crescer sem desafio, é impossível, gente. Os processos são necessários, Tem né? uma dorzinha ali, é igual quando você vai pra academia, o começo dói, mas você depois tem o resultado daquilo dali, né? Da atividade que você tá fazendo, a mesma coisa no mundo corporativo ou em qualquer outra atividade que você esteja fazendo, ou estudar, passar no vestibular, tudo isso envolve um processo e o processo às vezes dói. Eu costumo dizer que sempre dói e é uma dor do crescimento, né? E que a gente tem que Forja, rejeitar é a dor que destrói, não a dor do crescimento. Exato. E assim, sempre foi assim, o desafio, assim, pelo que você está falando, desafio e Bárbara se amam. Mas sempre foi assim? Onde que você pegou esse drive? Desde criança? Foi a sua família? Foi seus pais, sua mãe? Acho que minha que tá mãe... ali linda, maravilhosa olhando a gente. Conta pra gente. A minha mãe, ela sempre me incentivou muito. Então, assim, desde criança, sempre estava envolvida... Duas coisas que eu gostava muito, né? Eu gostei muito sempre de números. Então, sempre que tinha Olimpíada de Matemática na escola, minha mãe me colocava. E aí, de lógica, eu me sentia desafiada ali a resolver os exercícios e, no final, ganhar a competição. Né? E tinha muito. Ela sempre me incentivava, a gente treinava em casa, era bem legal. E tanto que é um dos motivos de eu ter virado engenheira, sempre gostei dessa parte, né? De raciocínio, lógica e tal. E também eu acho que a dança me incentivou muito a ter essa disciplina, né? A saber que eu tinha que trabalhar para conseguir evoluir lá dentro. Aí tinha as competições, os festivais no final do ano. Então, acho que o esporte também me levou muito a desenvolver essa mentalidade, né? De saber que tem um processo, que eu tenho que me esforçar e que no final vai ter um resultado bom, né? E a também aprender a me orgulhar pelos meus amigos que também estão lutando junto comigo para conseguir um mesmo objetivo, né? Que às vezes vão brilhar mais do que eu e eu vou estar lá aplaudindo, às vezes eles vão estar me aplaudindo de baixo. Então, acho que isso ajudou bastante também. Legal, você falou duas coisas aqui. Ó, eu já ia entrar. Já peguei logo, porque senão eu não vou vai conseguir. falar agora. Você falou duas coisas aqui já pra gente comentar. Dança e engenharia. Que são duas áreas, um é um hobby, um esporte que você pratica desde que você era pequenininha, eu lembro. Desde que idade? Pra quem não sabe, gente, a Bárbara é minha prima. Então eu fiz questão de trazer ela exatamente porque ela tá numa posição bem assim, elevada no mundo corporativo, assumindo uma postura de liderança e uma pessoa tão jovem e ainda também trazer essa perspectiva da visão da carreira do engenheiro, né? Porque também é uma outra... Porque todo mundo pensa que, tipo assim, pelo menos na minha cabeça, Todo mundo você, né? no caso. Todo mundo eu. Tipo assim,
porque a minha cabeça é uma cabeça muito voltada da área da saúde, né? Então, quando eu trago uma pessoa que é de um outro cenário, há pouco tempo também a gente conversou com a Lohane, né? Que é jornalista. Então, tipo assim, abre um universo de possibilidades que a gente começa a explorar mais. Sempre está no plano de fundo de comportamento, né? Sempre vai ter gente em todo lugar. Então, como o podcast a gente fala sobre comportamento, a gente sempre pode trazer essa bandeira, esse plano de fundo. Porque não é sobre de como funciona o cérebro, como funciona o comportamento, as emoções, a racionalidade, como que a pessoa lida em vários ambientes, em vários desafios. Enfim, 2 áreas, dança e engenharia. Fala um pouquinho da dança pra gente. Olha, O que é que ela representa na sua vida? Como foi que você entrou? O que foi que ela trouxe de resultado? De aspectos positivos, assim, pra tua cognição? Você já até falou uma, disciplina, né? Eu comecei a dançar com quantos anos? Mas se contar o balé... 3 anos. Eu ia colocar 5 ainda, olha aí. 3 Minha mãe anos? falou 3 anos. mais ainda. Então, com 3 anos. E aos poucos, né, conforme a gente vai desenvolvendo, no começo é aquela questão de, eu tenho que ter uma disciplina pra isso aqui, eu tenho que cumprir esses horários. Eu mesma tinha a agendinha dos ensaios, né, mãe? Colava no meu guarda-roupa, então eu tinha aquele compromisso, você já se compromete, né? Sim. Ali de... Uau! Eu tenho que estar nesse horário, nesse dia, mamãe, me leva pra dança, quem que vai me levar, né? Então, já é um primeiro ponto positivo. Já é uma responsabilidade, né? Já tem aquela responsabilidade. responsabilidade. Exato. Aí, uma coisa boa também, que isso a gente tem que aprender a lidar conforme a gente vai crescendo, é essa questão da competitividade, que é bom, você tem que aprender, né, a se mostrar também, mostrar que você é bom, mas também aprender que o outro também é tão bom quanto você e aprender o que o outro tem que pode agregar no que tá faltando em você. Sim. E isso é muito legal, espírito, assim, esportivo, realmente. Outra coisa que era legal também na dança, tudo bem que tinha as competições, né, e tinha um coreógrafo realmente, e ele montava a coreografia, mas tinha momentos que a gente mesmo podia montar a coreografia, então acho que já foi um primeiro insight ali de liderança, de, vamos unir todo mundo aqui, como que a gente vai dividir, vocês fazem essa parte, essa outra, vocês são melhores nisso daqui, então vamos dividir quem é melhor no que pra fazer uma parte específica da coreografia. Sim. Então acho que isso também agregou bastante. E, assim, gente, de verdade, o esporte é uma coisa que muda, eu falo de todos, não só... Pra mim foi a dança, que é o que me move, o que me toca. Hoje, se eu pudesse, eu estaria fazendo, porque lá em São Paulo, infelizmente, tá um pouco difícil encaixar na rotina, mas eu pretendo voltar com o balé. Mas é algo que eu falo pra todo mundo, muda, seja natação, futebol, basquete, o que você quiser fazer, algo que realmente transforma. E aprender a trabalhar em grupo, né? Faz muita diferença. Às vezes a gente tá ali no individualismo, a gente acha que sozinho a gente consegue, né? Mas eu acho que os grandes desafios a gente vence em grupo. Tem várias pessoas por trás, a gente nunca tá sozinho. Uau. E olha, 2 coisas que eu quero comentar. Na verdade, uma pergunta. Você falou que estimulou pro esporte, né? Porque o esporte realmente ele molda caráter. Você muda completamente o comportamento e ativa virtudes que se não desenvolveria ou pelo menos demoraria a desenvolver ao longo da vida, já consegue desde cedo, né? Disciplina, questão do espírito de grupo, a questão da resiliência, foco mental, força mental, emocional, lidar com frustração, perdeu, ganhou, né? Respeito. Exato. Muitas virtudes são desenvolvidas. Mas você acha que existe... As pessoas sempre perguntam, eu tô velho demais, é tarde demais. Existe tarde demais dentro do mundo do movimento, do esporte, no seu entendimento? Olha, eu acho que nunca é tarde demais. Óbvio que a gente vai ter alguma limitação física ali, né? Porque isso é normal com o tempo. Mas eu acho que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para encontrar ali uma atividade física que vai te deixar feliz, né? Que vai te deixar com o nível de endorfina lá em cima, que vai te motivar, que vai te trazer essa... eu quero ir hoje a nadar 1 quilômetro, 2 quilômetros. E aí você vai crescendo, né? Eu conheço tanta gente que começou a dançar... depois, assim, de uma certa idade. Inclusive, a nossa tia Magá, que... É verdade. Nossa, a tia Magá, eu não sei com quantos anos ela começou, depois né? de 60, pelo menos, né, tia Márcia? Acho que sim. E hoje ela dança, assim, brilhantemente. Estilo de vida já dela. Nossa, eu vejo a tia Magá, não só na dança, né? Mas ela me inspira até na academia. Eu vejo os vídeos dela, eu quero chegar nesse nível aí. Ela realmente foi uma pessoa que encontrou essa questão do esporte um pouco mais tarde, mas que
conseguiu. O esporte, ele molda, né? Como você falou, você molda caráter, né? Uma das primeiras coisas assim, que eu pretendo, quando a gente tiver os nossos babies, né, baby? É realmente colocar filho em esporte, porque é um caminho para moldar o comportamento, para trazer algumas habilidades. Você falou, inclusive, que, tipo, na dança já trouxe alguns aspectos de liderança, né? Em alguns momentos para você, né? E fala um pouquinho da engenharia. Você falou da dança e eu queria que você falasse também desses dois grandes pilares que tem na sua vida, né? Dança... Quando que você veio pro caminho da engenharia? Da engenharia. Por que engenharia e o que representa a engenharia hoje para você? Eu sempre gostei muito, né, as matérias que eu mais gostava na escola era matemática, física e química. Então, sempre era muito mais fácil, era muito mais fluido, eu gostava, era interessante, eu queria entender o porquê de muita coisa que estava ali, né, no conteúdo que eu estava estudando. Era diferente de outras disciplinas, apesar de que, assim, sempre gostei um pouco de tudo. Como eu via meu pai e minha mãe, os dois são engenheiros, eu acho que brilhava também o olho, né, nesse sentido. Teve até uma época que a minha mãe, minha filha, tem certeza que é isso que você quer? Eu, sim, mas tenho certeza que eu quero ser engenheira. Entrei na faculdade e aí a gente vê que, assim, até entendo, acho, a preocupação da minha mãe nesse sentido, porque principalmente para a mulher é um pouco mais difícil, né? É uma profissão que, infelizmente, ainda hoje, em 2024, tem poucas meninas nas turmas. Eu acho que a engenharia civil é uma das que tem mais meninas, ou civil ou produção, mas outras, por exemplo, a engenharia elétrica, né? Tem bem menos meninas nas turmas. Então, as meninas acabam saindo. Tem muita menina que entra na turma de engenharia porque não conseguiu passar no vestibular de medicina e tá lá para não parar enquanto tenta, né? Sim. Tinha quantas na sua turma? Na minha turma tinha 6 meninas. 6 meninas. De quantos? De 40. Nossa, bem pouco. Sim. Tinham 6 meninas de 40. E é muito isso. É muito. Proporcional. Oh. Eu converso com alguns amigos meus que são engenheiros eletricistas, né? E eles falam que na turma deles era 2 meninas, 3 meninas. Então, eu acho que 6, né? Acho que até bem mais do que eles. Sim. E eu acho que as 6 que entraram se formaram. Que é também, né, bem legal esse número. E isso vai muito assim, começa na faculdade e a gente já tem que brigar por isso, né? Se manter motivada, que a gente vai conseguir, que a gente realmente quer aquilo. E no mercado de trabalho, de provar que eu consigo fazer, né, o mesmo que o meu colega, né, que é homem. E eu acho que eu também, por ser muito nova e por ter essa carinha assim, exato, tenho que me provar constantemente. Mas é um trabalho que a gente vai de formiguinha, e a gente vai encontrando o caminho ali para provar de, eu sei fazer também. Eu consigo, eu vim do mesmo lugar que essas outras pessoas vieram e eu consigo fazer. E você vai mostrando com as entregas, né? Eu acho que... O resultado, nada que vence o resultado. Isso. Você vai mostrando com as suas entregas e aos pouquinhos as pessoas vão entendendo, realmente ela consegue. Eu gosto muito, tá? Engenharia é algo que me realmente me entusiasma. Mas é natural, você falando assim, o brilho, sabe, no olho, contagia. É muito, muito bonito. Hoje eu trabalho com a engenharia civil, mas muito voltado para a engenharia elétrica também, né? Porque eu trabalho com transmissão de energia. Os projetos que eu trabalho são projetos de transmissão. E é muito legal porque eu consigo ver as coisas acontecendo e eu vejo o impacto que isso tem na sociedade. Porque se hoje não tivesse energia aqui, a gente não fazia nada. Nós hoje estaríamos gravando esse podcast, por exemplo. Sim. Então, eu gosto muito também disso, de entender como a coisa está chegando na sociedade. De como isso está moldando, caso as pessoas evoluírem. Né? Sem energia, as pessoas não conseguem estudar, não conseguem... Um hospital não consegue atender os pacientes. Então, isso para mim também é muito legal. Bárbara, qual é o principal desafio de comportamento, assim? Você falou para mim que... Você falou aqui pra gente que, tipo assim, que você, pelo fato de ser mulher, ter a carinha novinha e tudo, e tá num ambiente que é um ambiente dominado pelo masculino. Qual que é a principal competência, o principal desafio de comportamentos? Vou dar um exemplo. Você falou que no começo do podcast você teve um pouquinho de medo. Mas, tipo, mas o medo, eu já senti isso aqui antes, eu já lidei com ele antes. Eu tô alerta e no meio as coisas vão fluindo e tudo vai se encaixando. Então, é aquele medo que é o medo que te mantém alerta. E nesse ambiente, qual que é a sensação? Qual que é o... Tipo, mexe com a tua autoestima?
no início dos primeiros desafios, como foi que você lidou com isso? É difícil no começo, quando a gente enfrenta algum conflito, tanto de geração ou também de, assim, masculina também, de, você consegue mesmo fazer isso? De você se sentir colocado à prova, né? Sim, como se fosse uma afronta, né? Isso. Então, nesse momento, dá um pouco de receio e você tem que enfrentar, tem que ser resiliente ali de, não, eu vou conseguir mostrar que eu realmente consigo. E também é um pouco difícil pelo ambiente de obra, né? Eu falo pela engenharia da gente estar muito ali em obra, é realmente um ambiente muito masculino. Às vezes, isso tem mudado. Às vezes, na subestação que a gente trabalha, não tinha nem banheiro feminino pra gente ir. Então, vai muito da gente manter essa postura, sabe, gente? Acho que isso foi o mais difícil no começo. Acho que vocês veem aqui, eu sou muito menininha. Lá na obra eu não posso ser. Sim. Eu não posso passar... É uma outra versão sua, né? É uma outra Tem que versão ser. minha. Eu tenho que... gente, eu tô aqui e eu vou tocar essa obra. Sim. E vamos tocar todos juntos. Não tem, assim, diferença entre eu e um colega meu. A gente vai tocar e vai fazer acontecer na situação que a gente tem aqui. E vocês podem confiar em mim. Não tem nada que eles façam... que eu não consiga fazer. Que eles façam que eu não consiga fazer. E é muito... Assim, o mais difícil é realmente você provar nesse começo. Depois que você vai conhecendo a equipe, depois que todo mundo vê como que você trabalha, como que são as entregas, as coisas vão mudando, vai ficando realmente mais fluido. Mas nesse começo, essa parte assim, de se impor um pouco, de mostrar quem você é, de mostrar que a gente está num ambiente de trabalho, de que a gente quer fazer acontecer, igual todo mundo, é um desafio. Ainda existe E é isso? necessário. Tipo, você falou do conflito de gerações. Isso, pra mim, é claro de ver, né? Tipo assim, você é muito nova, então, claro que você vai, às vezes, pegar uma pessoa lá que tá abaixo de você na hierarquia e a pessoa tem 45 anos, né? Então, querendo ou não, já vai ter esse conflito. Mas ainda existe aquele clima velado de, tipo assim, poxa, uma mulher me liderando, tipo... Isso é algo que... É algo que é muito nas entrelinhas ou é algo que ainda é um pouco explícito? Ou é algo explícito? Olha, vai depender muito Da pessoa também. do ambiente, assim, mas infelizmente é algo que ainda existe. Essa questão da liderança feminina é algo que a gente ainda está plantando a semente, né? Eu acho que a minha mãe me inspira muito, que está aqui, né? Ela já trabalha isso há bastante tempo, eu estou tentando ainda plantar minha sementinha também, mas é algo bem difícil. A gente vê que desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu nunca tive uma liderança direta minha que fosse uma mulher. Eu nunca... Seus líderes sempre foram Sempre foram homens. Eu nunca tive uma mulher que fosse minha coordenadora, por exemplo, que eu pudesse... ela, vou me inspirar nela porque ela é meu exemplo aqui dentro da empresa. Assim, diretamente, nunca tive. Já tive diretores, assim, mas o meu líder direto nunca foi mulher. Então, isso é algo que mexe um pouco com a gente. Eu lembro quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, né, na CETEP, eu entrei num programa de trainee, que é um programa de aceleração de carreira. E eu lembro que entrou também uma turma de estágio, um pouco depois, né? E uma das meninas que entrou pra minha área, hoje ela é muito minha amiga, a Nicole, a primeira coisa que ela perguntou foi: como que você se sente trabalhando numa empresa que tem tão mais homens do que mulheres? E aí eu me senti nesse dever de falar assim, olha, estamos juntas. Não... É difícil, mas nós vamos enfrentar os desafios e saiba que as mulheres que estão aqui vão te apoiar e a gente vai crescer junto aqui dentro. Uau. Achei interessante o aprendizado, né? Tipo assim, de posicionamento. Que ela trouxe isso, tipo, da versão, né? Sim. A versão que eu sou muito menininha, então, tipo, mas lá a minha versão tem que ser uma outra versão. Então, isso já é o que ela aprendeu a, naquele ambiente, se portar de uma maneira tal em que a comunicação dela não verbal já traga uma mensagem. E esse aprendizado que a Bárbara trouxe serve para você que está escutando a gente. Que temos versões diferentes dependente dos ambientes. A forma como eu lido com o Márcio no dia a dia não vai ser a forma que eu vou lidar com o meu paciente. Entendeu? Eu também sofri um pouco como você sofreu ainda hoje. Você vê, às vezes, por ser mulher e por ter o cara de mais de novinha, de repente é como se não passasse autoridade. Exato. Pela primeira impressão, mas o que vai determinar o que a pessoa vai pensar de você ou respeitar ou não é sempre o nosso posicionamento.
seriedade, confiança, respeito, né? Que é tudo isso que você trouxe. Exato. Então, você também pode fazer isso, né? As versões vão mudando de acordo com os ambientes. Trabalho é uma coisa, casa é outra, família é outra. Em termos de exigir de nós virtudes diferentes, né? Então, muito bom isso, muito bom. Vamos entrar na parte de liderança. Ok. Qual que são as competências de um bom líder para você? Eu lembro que... Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas não tem como eu falar. Mas você falou de seus Segredos de liderados, né? família. Vários liderados seus. E, tipo assim, qual que é a competência que você gostaria de ver no líder? De você ser liderada por uma pessoa, tipo assim, e que você Que quer inspira. ter aquilo para você, para que você realmente consiga transmitir isso para sua equipe. Olha, eu acredito que o líder tem que ser uma pessoa que eu possa, além de tudo, confiar. Tá? Então, primeiro tem que estabelecer essa relação de confiança, até para você manter o seu time unido. O time tem que confiar um no outro. Tá? Então, manter nessa relação de confiança entre o líder e o liderado é algo muito importante. E o líder tem que ser alguém que saiba melhorar os seus pontos fracos e potencializar os seus pontos fortes. E ter uma equipe multidisciplinar. E aí todo mundo consegue se complementar, né? Tem que ser aquilo de realmente manter um espírito de equipe. Se eu não consigo, eu tenho que confiar no meu colega do lado, que ele vai me ajudar, e eu tenho que confiar no meu líder para pedir ajuda para ele quando eu precisar e saber que ele vai estar lá, e que ele vai me apoiar e me direcionar pro melhor caminho. O líder, ele nem sempre vai ser a pessoa que vai saber mais tecnicamente, e isso eu vejo muito, porque eu sou engenheiro civil, por exemplo, numa empresa que trabalha com energia elétrica. Eu não sou a pessoa que sabe mais, mas a minha equipe, ela tem capacidade técnica para fazer a gente chegar até o final do projeto. Uau. Eu tenho que saber para quem que eu vou pedir ajuda naquele momento, para quem que eu vou perguntar e quem eu vou direcionar para cada atividade. E assim a gente conseguir fazer fluir. Eu acho que é muito importante conhecer a equipe a fundo, saber com quem você está trabalhando. E manter essa relação também de proximidade. Cara, eu te conheço. Eu sei os seus pontos fracos, eu quero melhorar eles. E eu sei os seus pontos fortes. Eu sei onde você pode atuar para te fazer crescer também, junto comigo. Porque o seu resultado é o meu resultado. Que é do time todo, que é o do corpo. Uau, Né? achei E muito você interessante falando isso, a primeira virtude que me veio na mente, e acredito que não só dentro do mundo corporativo, mas na vida, é a humildade. O que é a humildade? As pessoas confundem o que é esse conceito. As pessoas acham que humildade tem a ver com pobreza, não tem nada a ver. Não. Nada a mesmo. ver. Humildade é você se ver na medida certa, nem mais nem menos. Como você falou agora. Tem coisas que eu não sei. Eu não vou saber de tudo. Óbvio, quem que sabe de tudo? A gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. Mas as pessoas se vestem com orgulho, com arrogância, como se soubessem de tudo, e só ela tem a resposta certa, só ela, né, consegue dar, consegue tocar um projeto sozinho. Não, enquanto vocês colocam numa posição de humildade, vocês colocam como vulnerável. E aí, ser humano é assim, se conecta com quando você vê similaridade com o outro, né? E somos vulneráveis, temos pontos fortes e pontos fracos. E que olhar, né? Não é à toa que você tá aí, tão nova, numa posição de liderança, porque o líder é sobre isso, né? Sobre... Eu acredito muito nisso, né? Igual eu falei no começo, ninguém consegue o resultado sozinho. Sempre É tem isso. um por trás de alguém que tá apoiando, de pessoas que te fizeram chegar até onde você tá. E isso, pra mim, é muito importante. Eu acho que a gratidão é algo muito importante também nesse momento, de você saber também agradecer todo mundo que tá com você no processo, né? Todo Sim. mundo fez uma parte do grande. Sim. Você falou que eu tô de olho aqui. Você falou que uma competência que você tem que ver num líder é a competência da confiança. Você tem que confiar nele. E o líder em si, eu acredito que a principal competência do líder, para mim, na minha perspectiva, no meu olhar, é a humildade, que a Lari falou. Mas o segundo é a autoconfiança. Porque eu nunca vou inspirar confiança no meu liderado se eu não tiver confiança em mim mesmo. E você falou uma coisa aqui que na hora eu... Caramba. Tipo assim, de você estar na posição de líder e você não ser a pessoa que sabe tecnicamente aquele assunto. Pelo contrário, às vezes, tipo assim, você é de outra área. Sou da civil, tô ali numa parte que é mais elétrica, não é? Tipo, e tecnicamente eu não sou... Eu tô
do ponto de vista técnico, sou um peixinho fora d'água. Mas do ponto de vista de liderança, eu tenho que coordenar a equipe para poder traçar um objetivo e todo mundo olhar para aquela mesma posição. E aí eu volto para aquela mesma coisa que você falou da versão. O posicionar, que às vezes por dentro pode ser que venha uma vozinha de tipo assim, ei, quem é você aqui? Tipo, aquela coisa de você se auto-sabotar. Mas a versão corporal, tipo assim, a minha comunicação não verbal, ela tem que passar uma mensagem. E ela passa uma mensagem não só para a equipe, ela passa para mim também. Exato. Como é que você enxerga tudo isso? Assim, gente, é muito difícil, né? Mas, principalmente quando eu tô lá no presencial, que eu tô com a minha equipe, que eu tô em campo, a gente tem que se mostrar, né? Principalmente Fortaleza. Tipo assim, tá o caos lá acontecendo, mas, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos pensar que todo mundo junto, mas a gente vai conseguir realizar. Por mais que por dentro esteja assim, não sei se a gente vai conseguir entregar no prazo, mas eu não posso passar para eles que não vai. A gente tem que se manter ali, vamos realizar sim, vamos todo mundo junto. E mesmo se não acontecer, a gente tá junto e a gente vai replanejar e vai fazer acontecer de uma forma ou de outra. Sim. Vai dar certo. Sim. Uma coisa que me veio na mente aqui, falando de liderança, foi Israel. O país Israel. Porque lá a palavra impossível não existe. Não existe impossível. Para eles, tipo assim, quando eles... Acho que Tiamat deve saber bem disso. Quando eles traçam um projeto, tipo assim, os caras extraem água do deserto, do ar. Os caras constroem prédio em cima de areia, enfim. Movediça. Movediça não, né? Mas só de ser areia já é um solo que não aguenta, tem que ter uma fundação. Tipo, então, se eu não me engano, assim, a porcentagem do país que é de deserto é uma porcentagem gigantesca. É um país pequenininho, tamanho do Ceará, e tipo, uma porcentagem assim, gigante do país é deserto. E, enfim, os caras conseguem... Adaptabilidade, eles têm que fazer Então, não acontecer. existe essa palavra impossível. Eles buscam o como, né? Como que eu vou fico fazer imaginando isso? a competência de liderança que existe no país desse. Para você poder inspirar confiança nos liderados, porque eu acho que é o principal. Realmente, se o liderado não tem confiança, morreu a equipe. Não tem como, exato. E assim, trazendo esse exemplo de Israel, eles têm esses resultados porque o povo é um povo muito resiliente, por tudo que Porque o povo tem uma mesma visão. Na dificuldade, eu acho que é onde nasce realmente as grandes equipes e as grandes lideranças. É isso. E você vê num ambiente, assim, difícil, abrasivo, que você realmente... Por isso, assim, a gente olha Nordeste, né? Eu acho que tem muito líder nordestino aí que a gente vê. É um povo que brigou muito pra estar ali, que viveu muita dificuldade. É bonito de ver. Acho que é nesse mesmo sentido, né? Acho que na dificuldade que você vai criando essas capacidades, no final das contas. Às vezes, essa dificuldade é uma dificuldade que vem de geração, né? Pela história, né? Porque, tipo assim, a gente não viveu na seca, né? Nem a nossa geração. Não, a gente não passou por isso. Mas o nosso avô passou. Exato. Então, tipo assim, a gente tem uma história geracional na família é algo que permeia a primeira ou a segunda geração para cima de qualquer nordestino, né? Relacionado com a parte da dificuldade de seca, da dificuldade do sertão, enfim. E voltando para o assunto de Israel, eu acho que o país tem uma visão. Mesma unidade de linguagem. O país tem exato. O país tem uma unidade e uma linguagem, né? Que é algo que, tipo assim, a origem do povo e tudo. Então, eu acho que já está enraizado na cultura deles o olhar para um local, um propósito, um porquê, um porquém. Que eu acho que é algo que um líder também tem que inspirar, né? Um propósito. Não adianta eu inspirar confiança, eu ter tudo, mas se eu não tiver um propósito no coração de cada um. Injetar esse propósito no coração de cada liderado. Isso é muito forte. Muito, muito forte mesmo e é muito importante, né? Se todo mundo não estiver olhando para um objetivo comum, a gente não consegue no final. E essa sensibilidade de entender, olha o impacto, até mesmo o pessoal que está lá em campo, o encarregado da obra, ele tem que entender o impacto que ele está gerando para a sociedade. E isso vai motivar ele. Se não tiver isso,
a gente não consegue que o cara esteja lá comigo realmente. Eu vou me esforçar aqui, a gente vai conseguir entregar no prazo, eu vou fazer tudo cuidando de mim, cuidando do outro, porque é um ambiente, né, com muito risco, um ambiente, né, de uma subestação, por exemplo. Então, cara, olha o que a sua atividade proporciona, né? Os seus filhos, a sua família estão te esperando em casa, então você tem que fazer isso com cuidado, cuidando do seu colega que também tem uma família. E olha o que você está gerando. A sua atividade hoje do seu dia vai gerar energia para os seus filhos conseguirem trabalhar, para os seus filhos conseguirem estudar. Sim. Então, acho que é importante levar isso, seja qual for a profissão, mas fazer até todo mundo entender o que isso proporciona, né? Eu achei interessante que você falou durante o podcast, tipo assim, que o seu trabalho faz o podcast estar acontecendo, né? A gente está tendo energia exatamente por conta do seu trabalho, que é pegar a energia que vem lá de Itaipu, né? E dar um jeito de pegar, armazenar, distribuir, chegar aqui e a gente tá podendo usufruir disso. Então, esse é o propósito, né? Itaipu, Anjo? Você é inteligente. Não, Itaipu. Também. Né? Também, né? Acho que é o principal, né? É porque ela gostou muito. Eu achei muito... Você... Botei pra quinta série. Quinta série mesmo. Geografia, quinta série. Muito bem. Mas olha que interessante. Itaipu, Três Marias, né? Acho que tem Três Marias tem também. Itaipu, Três Marias. Gente, eu tô mais apaixonada. Ele realmente estudou. Eu tô mais vendo? apaixonada. A segunda formação vai ser engenharia. Mas voltando aqui pro nosso papo, você falando, a questão Sobradinho? de... É Sobradinho a outra? Não, isso eu não sei. Tem. Sobradinho. Não, O que mais? Vamos fazer todo o resto. Três Marias, Sobradinho, Próximas Itaipu. usinas. Vai, ver. A questão de a necessidade de se sentir parte de algo maior é do ser humano. Quando a gente se isola, é aí onde a gente adoece. Quando a gente acha que tudo que é pra gente, tudo é só meu, aí se instala a escassez e aí você adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Agora, fazer sentir aquele operador lá da ponta, o seu liderado, ele está... O trabalho dele, o suor dele, o tempo dele, a vida dele está sendo empregada para algo maior, é um fôlego diferente, é o porquê muito poderoso. Você conecta com o propósito dele, para a família, com o outro. Aí parece que a energia vem, não é do nada, né? A gente sabe de onde é que vem a energia, né? É como se você se conectasse num corpo de algo muito poderoso maior. E é isso que eu vejo que falta nas pessoas. É isso que por algum tempo faltou na gente, a gente foi adoecendo. Eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, de se perder um pouco ao longo da vida, né? De se focar, às vezes, só em você, nas suas dores, seus problemas. E aí o olhar é só nos problemas. E tudo que você já tem, você não consegue nem exercer a gratidão, porque você fica afundado ali no que é problemático para você, porque o seu olhar tá míope. E aí, pegando esse gancho, eu quero te perguntar, Bárbara, nesse mundo, né, ansioso, depressivo, onde as pessoas estão se matando, onde as pessoas estão cada vez mais depressivas, isso tem impacto também nas empresas e corporações, onde de repente os ambientes são mais formais, as pessoas não falam tanto do óbvio, né? As pessoas escondem as suas dores emocionais. Como que você consegue, como líder, tendo vários liderados, mantê-los motivados dentro desse propósito maior, que é o trabalho de vocês? O que você precisou desenvolver dentro de você, ou quais hábitos você precisou desenvolver para influenciá-los e entusiasmá-los dentro de algo maior? Olha, são alguns aspectos, né? Eu acho que nesse momento aí de saber quando eu não tô bem, é algo muito importante de você levar a confiança, né? Igual eu falei antes, para a sua equipe, dela poder falar quando não tá bem. Além do profissional, eu sei que a gente tá ali, a gente quer entregar, a gente quer fazer muito, mas se o nosso pessoal, se o nosso em casa não estiver bem também, a gente não vai conseguir entregar tudo que a gente quer entregar no trabalho. E graças a Deus, né, hoje o mundo corporativo, né, as lideranças, eles têm incentivado muito esse lado de, tudo bem, você está aqui trabalhando, mas você está trabalhando porque além do propósito aqui do trabalho, você tem alguém te esperando em casa. Seja seu pai, sua mãe, seja seus filhos, seja um amigo que mora com você, que está com você. Então, você tem que se cuidar também para essas pessoas, porque todo mundo é importante. E
isso é recente, se você parar para pensar, esse incentivo de você voltar para casa e você conseguir fazer um esporte, ir para uma academia, caminhar, sair, se desligar do trabalho, não ficar o tempo todo ligado, conectado. Hoje, se eu levar meu celular, eu levo meu celular para casa. Meu celular, o meu número pessoal é o mesmo número corporativo. Se eu deixar, eu trabalho a noite toda, porque vai ter sempre coisa para fazer. Mas eu sei que eu tenho que parar e que eu tenho que cuidar de mim também, porque senão no dia seguinte eu não vou conseguir. Dar o seu melhor, né? E eu tenho que estimular que os meus liderados façam o mesmo, que eles também tenham esse tempo para eles, que eles também tenham um lazer, um momento de cuidado com a saúde, um momento com a família, porque isso faz muito bem pra gente. É isso que, no final, molda e que também motiva a gente a estar lá no outro dia. Muito forte isso. Muito bom. Porque quando você tem esse olhar de cuidar de você, você prova pra você que você tem valor. E quando você está conectado com pessoas que você ama e amam você recebe esse amor. Então não tem como você não transbordar na vida do outro, no seu trabalho, se você é amado. Exato. Não é? Muito forte. Existe esse olhar de saúde mental? Existe esse treinamento para Identificar a saúde mental? pessoas adoecidas mentalmente. Vocês chegam a ter essa visão lá? Eu acho que não para identificar, né? O que a gente recebe é muito orientado, né? A ter esse olhar cuidadoso, porque a partir do momento que você conhece bastante a sua equipe, você sabe quando uma pessoa está agindo de uma forma que ela não agiria. Então, de parar para conversar com ela, oferecer ajuda, né? E até indicar, você não acha que você está precisando, se você precisar conversar com alguém da nossa área de saúde e segurança da empresa, tem psicólogos disponíveis, né? Tem médicos disponíveis lá mesmo na sede. Então, é algo que a gente consegue direcionar. Mas, assim, identificar é algo muito forte. Mas a gente consegue observar a partir disso, né? Eu conheço a pessoa, eu sei. Por exemplo, vocês dois, se eu ver vocês de uma forma diferente, já conheço, né? Já vou saber, você tá triste hoje, será que aconteceu alguma coisa em casa? Você consegue desempenhar suas atividades hoje do jeito que era pra ser? Ou você acha melhor ficar em casa, né? Então... Ter empatia. Que é outra, pois é, né? A palavra já ia Ter falar. empatia. É outra característica do líder, né? Ter Quando empatia. você se fecha no seu mundo e é só o que você dá conta, ou só o que você quer fazer, você não consegue ter empatia. E aí, quando você olha pra fora e repara o padrão da pessoa, tá diferente. Sente, né? Você Também. A gente sente, Né? Por isso você tem que estar aberto, é muito importante você ter essa proximidade. Até pra pessoa se sentir confortável também de falar pra você. Sim. Né? Não adianta, a pessoa tem que ter confiança de que um dia, ou 2, ou quantos, assim, né, ela precisar... Não vai... Eu vou conseguir segurar. Minha equipe consegue segurar pra mim enquanto eu me recupero. E assim como eu vou fazer pelos outros. Sim. E que vão fazer por você se você precisar em algum momento. Olha como é isso. Né? Uma das coisas que eu acho interessante na liderança também é que quando uma equipe ela tá bem ajustada, bem alinhada e tipo assim... a ponto do líder não precisar nem ficar cobrando. É como se todo mundo tivesse em uníssono fazendo o seu trabalho e tudo. Ali se forma um terceiro cérebro. Uhum. É o que o Nicolelis, ele trouxe, o Nicolelis, que é o neurocientista brasileiro, ele trouxe essa ideia chamada BrainNet. É como se todos os cérebros ali, cada um desempenhando um papel, fica um cérebro aqui em cima. E se você monitorizar na cabeça de todo mundo, quando tá todo mundo fazendo tipo um time de futebol, se você monitorizar a mente deles, é como se o cérebro deles estivessem realmente funcionando da mesma maneira, com a mesma visão, com as mesmas áreas sendo ativadas em determinado momento. Seria a mente que é mestra. o BrainNet. Exatamente, era onde eu já ia chegar. Era o mesmo conceito do Mastermind, né? Uhum. Tipo, quando você tem um grupo de pessoas e ali... Ou seja, isso traz aquela... Eu lembrei agora do versículo bíblico, né? Tipo, onde tiver 2 ou mais, eu estarei no meio de vocês, né? Ou seja, eu quem, né? Deus. Ou seja, surge algo que é sobrenatural, né? Que é algo supra-humano, né? Tipo, e a competência do líder é exatamente chegar nesse uníssono, né? Fazer com que todo mundo tenha essa mesma visão. E aí a gente falou de autoconfiança, confiança, inspirar confiança e empatia. O que mais você lembra de características assim, que você acha essencial? Nossa.
Olha, eu acho que a flexibilidade, adaptabilidade são duas capacidades, assim, que são bem importantes, né? Tem tudo a ver com humildade, né, também. Nem sempre você vai estar num ambiente que é ali o que você tinha planejado e o que tá tudo certinho, né? Então, você tem que saber olhar o todo, né? Saber olhar o ambiente que você tá e moldar, né, a sua equipe, você mesmo, né? Pra agir, pra chegar no resultado que você precisa. Então, isso é muito, muito importante. E a questão de... mesmo até pra chegar numa posição de liderança e ir subindo... eu acho que você tem que ser um pouco flexível e também adaptável, porque você nunca vai estar pronto para ocupar uma cadeira, você nunca vai estar 100% pronto. Você tem que abraçar o desafio, né? Aquela questão do, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Uhum. Muito bom. Me veio uma frase, eu não sei quem é o autor, tá, gente? Mas fala assim, que as pessoas, elas querem se preparar para viver a vida, estar prontas. Mas a vida nos assalta a queima-roupa. Então não existe estar pronto. Não existe mesmo. Precisa ir vivendo. Se eu for esperar o melhor dia, a hora certa, nunca vai acontecer. Você perde a oportunidade de alcançar e se ver numa posição e sendo uma pessoa extraordinária, contribuindo com muitas pessoas, né? Alcançando muitas vidas. E é ali que você vai descobrindo o que é que tá faltando, o que você precisa fazer, e vai mudando e vai crescendo todo mundo junto. É isso. No livro... Eu li aonde? Eu já te falei, eu fiquei com isso no coração. Do Arthur Guerra? Sensacional esse livro. Você aguenta ser feliz. Você aguenta ser feliz, sim. Muito bom. É nesse livro que tem. Você falou sobre a competência da flexibilidade, né? E, tipo, o neurologista já fica pensando no cérebro, né? Mas, tipo, existe uma região do nosso cérebro que é o nosso líder. E isso traz exatamente aquela perspectiva de que, tipo, não existe nada do lado de fora que não tenha do lado de dentro. Essa região aqui que fica atrás da testa, a gente chama de lobo pré-frontal. E ela tem... Quais são as funções dela? A função dela é planejar, olha só, planejar, executar, monitorizar. E se eu estiver monitorizando e ver que não está dando certo, eu tenho que ter flexibilidade cognitiva para poder traçar um novo plano e ir em frente. Ou seja, é o líder do nosso cérebro, é o lobo pré-frontal. Faz um pedaço é o adulto da casa. Da vida. É o adulto da casa, né? Aí me veio exatamente aquilo que o Jung falava. Tipo, não existe nada do lado de fora que não tenha do lado de dentro. Muito bom. Até a postura de liderança é como se fosse um mini cérebrozinho ali. O líder faz o papel do pré-frontal. Sim. E as outras pessoas é o grupo ali que tem que estar alinhado para ir... Eu tenho que alinhar o lobo pré-frontal de todo mundo para poder ir numa mesma direção. Interessante. E o nosso papo foi todo sobre inteligência emocional, vocês repararam? É verdade. Me veio isso agora. Porque, assim, somos uma mente que conduz o corpo, não é o contrário. Napoleão Hill falava isso. As pessoas acham que os resultados, eles brotam do nada. Não é. O fracasso e o sucesso é só um resultado. Sim. Quem conduz até aquilo fracasso, ali, né? É um resultado só. Da mesma forma que o sucesso é um resultado. Exato, é isso. Exato. E aí as pessoas se prendem, às vezes, em ter coisas prontas, em ter virtudes, ou nascer com esse dom de comunicar, e de falar, e de liderar. Não é desenvolvido. Obviamente você tem dons e talentos que são natos. Exato. E que flui. Se você trabalhar em cima daquele talento, ninguém te segura. Mas você pode desenvolver outras áreas também, se forem importantes naquele contexto da sua vida. Né? Então, é tudo sobre um processo de edificação constante. E abraçar os desafios, igual você fez desde novinha, vai dar certo, vou dar conta. Isso aqui vai ativando em você virtudes que são humanas, mas também que tem algo maior levando, empurrando a gente, né, para o nosso destino, né? A vida que Deus criou pra gente ter e viver, a pessoa que Deus criou pra gente ser. Ter esse olhar muda todo o jogo. E isso é possível você conseguindo desenvolver inteligência emocional. Porque são as emoções que nos conectam com o corpo e com o espírito. Indo por esse caminho espiritual, Bárbara, tendo o entendimento que somos corpo, mente e espírito, como que você vê essa conexão com Deus, com algo maior, enfim, como é isso na sua vida? Nossa, eu acredito
muito em Deus. Todo dia eu coloco a cabeça no travesseiro, eu só consigo agradecer por tudo, né? E muitas vezes, igual eu falei pra vocês, eu nem acredito que tudo isso aconteceu, que eu tô onde eu tô, que eu consegui. Tem momentos que é muito difícil, a gente, não sei se eu vou conseguir passar por isso, e no final a gente passa. Eu acredito que Deus, ele tem sim um plano incrível para todos nós. E basta acreditar, sabe? Vai acreditando, vai fazendo o seu, vai correndo atrás do que você acredita, do que você quer, do que você acha importante, e ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, sabe? Aquilo que a gente sempre fala. E você vai conseguir alcançar os seus sonhos, pode ter certeza, porque ele vê todo o esforço, eu tenho certeza disso. Basta Deus ajuda quem cedo madruga. Pronto. É bem isso, realmente né? Acredito nisso, eu acredito que ele vê todo o esforço, porque o que o nosso coração anseia, ele vai direcionando para onde está o nosso propósito. Sim, sim. Ele sonda todos os corações, né? E no mundo, assim, de muitas distrações, onde somos chamados o tempo inteiro para fora, rede social, às vezes os ecossistemas que a gente está, a necessidade de agradar o outro, dificuldade de dizer não. Como que você, Bárbara, consegue priorizar o que é importante? Como que você organiza mentalmente isso? Tá, eu pensando assim, eu tenho tempo e energia limitado. Onde que eu vou focar minha energia aqui para que esse resultado eu consiga, com a minha equipe, concretizar isso, entende? Como que você consegue elencar a prioridade na sua vida? Pessoal e profissional. Nossa, gente, eu não sei se vocês já viram, acho que vocês já leram aquele livro Essencialismo. Sim, muito bom. Eu gosto muito dele, porque, e às vezes eu revisito, né, eu gostei bastante, porque ele ajuda você traçar, né, realmente um objetivo e ver o que é essencial para onde você quer chegar, né, ele fala muito disso, que não adianta você querer fazer tudo, tem uma figura no livro que ele mostra, né, se você for um pontinho no meio, você for traçando várias setas, tentando vários objetivos ao mesmo tempo, você demora muito para chegar lá do que se você colocar esforço realmente onde é essencial, você vai crescer muito mais rápido. Eu gosto muito e isso vai também de do que eu faço hoje, né? Com gestora de projetos, eu gosto muito de organizar as coisas e de parar para organizar minha semana. No domingo, normalmente, eu pego meu planner, eu vejo todas as atividades que eu preciso fazer, as minhas metas e o que eu preciso, as minhas mini metas para poder alcançar a maior. Sim. Acho que o cérebro, o meu pelo menos, funciona muito assim. Eu vou atingindo aos pouquinhos e aí eu consigo o grande. Então, eu divido uma tarefa grande em várias pequenas. E assim eu faço com a minha equipe também, né? Tudo bem, a gente precisa energizar essa obra nessa semana. O que a gente precisa? Eu preciso conferir se está tudo funcionando, eu preciso conferir se todos os equipamentos estão em campo, e assim a gente vai dando os pequenos checks até chegar no grande, né? É muito difícil, mas eu acho que a gente tem que, assim, igual você falou, né? Muita tecnologia, muita coisa acontecendo, mas eu acho que, além de tudo, além desse planejamento, planejar também as pausas. As pausas são importantes, ninguém consegue estar 100% o tempo todo. Às vezes vai ter dia que o meu 100% é o 80%. Sim. Então, planejar também as pausas, entender que tem que ter um momento, sim, de pausa para descontrair, até para aflorar a criatividade. É muito importante a gente ter momentos, assim, criativos que proporcionam inovação. Às vezes eu tô indo por um caminho ali que eu sempre fiz desse jeito, mas se eu parar para conversar com um amigo ali, eu rio um pouquinho, eu volto com uma ideia totalmente diferente que vai facilitar e vai fazer acontecer mais rápido, inclusive. Então, além de planejar as pausas. Às vezes, parar para dar uma olhada no Instagram, parar para olhar o TikTok, já faz você voltar com uma ideia totalmente diferente lá, né? Conversar com seus amigos, fazer uma pausa pro café. Tem que ter os 15 minutos de pausa também. Sim. Você sabe que você me fez lembrar agora de um estudo que tem, exatamente, você falou assim, eu saio, eu rio, quando eu volto com outra ideia. Tem um estudo que mostra exatamente isso, que tipo assim, existem alguns estados emocionais que trazem uma função extra. Por exemplo, o estado emocional do humor, do bom humor, ele faz a gente ter mais criatividade. Então, se você quiser ter mais ideias, esse rir, tipo assim, tirar uma pausa para rir, realmente vai fazer o teu cérebro se conectar de uma forma lá, que vai fazer com que você tenha mais criatividade. Se você, por exemplo... Meu amor, viu o dia todo. Pois é. Se você, por exemplo, for preencher a declaração do imposto de renda... Ai, meu Deus do céu. Não é interessante você
você tá no momento de descontração antes. Por quê? Porque você vai estar um pouco mais desleixado. Naquele momento é melhor um pouco mais de tensão. A atenção faz você ter foco, você ter mais foco nas coisas que podem dar errado. Então, tipo, cada emoção, ela traz um pouco de uma função extra. Você falou 2 vezes, tipo assim, de ir no TikTok, dar uma risadinha lá, tipo, volta com outra ideia. Então, bem legal essa... Um ótimo código para vocês terem em mente é assim, ó, a mente que criou o problema não é a mesma mente que resolve o problema. Então, você tá focado ali, não consegue sair, não consegue aquele problema, não tem solução, começa a catastrofizar na mente que vai dar errado. Okay? Dá uma andadinha, 20 minutos andando. Ou então vê uma coisa que te distrai, né? Uma rede social que você gosta, liga pra alguém que você ama, brinca com o teu cachorro. Você já volta com outra energia, não é? Às vezes, quando eu tava estudando, eu parava e dizia, já deu por hoje, não tô conseguindo resolver essa questão. Aí eu ia dormir, quando eu acordava, eu conseguia fazer. Na hora que eu acordava, assim, já sei como que faz. Então, é muito sobre se analisar, né, Bárbara? E se analisar os comportamentos, mapear, sei que você ama fazer isso, mapear os comportamentos e agir de acordo, antecipar o problema, né? Nosso problema é porque a gente não antecipa e a gente sabe como a gente funciona e cai na mesma coisa todos os dias. Calma aí, né? Vamos errar problemas diferentes, também é aprendizado pra nós, né, Príncipe? Total. Exato, é. E assim, é o tempo todo, o tempo todo. Você acha que a liderança, ela é uma competência técnica ou é uma competência emocional? Emocional. É muito mais soft skill do que hard skill. Com certeza. E eu falo muito... eu converso com as pessoas que têm interesse em entrar em programas de trainee, que foi o que eu entrei, né? Que me fez chegar onde eu tô. E eu falo muito... gente, desenvolvam essas capacidades, né? Trabalhem o emocional, trabalhem as soft skills, porque... é muito mais isso do que você saber tecnicamente como que resolve ali a equação matemática que vai resolver o problema. Sim. É muito mais o como você vai fazer que você e as pessoas ao seu redor cheguem no resultado. Sim. Muito bom. Ou seja, líderes, amem gente. É. A gente precisa só disso, né? Pra dar certo e funcionar. Porque o como vai aparecendo, né? Agora, a alma do negócio, você precisa gostar de gente pra estar no ambiente de liderança. Porque senão dá tudo errado. Né? Pra ter empatia, pra gerar confiança, motivar. Bom. Uau! Pra fechar, eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz. Faça. Se por acaso você tivesse 30 segundos em um holofote mundial, tipo intervalo do Super Bowl, e você tem ali 30 segundos pra dar um recado pro mundo, qual mensagem você passaria? Para inspirar, ou para deixar uma palavra para as pessoas, enfim. O que vem na sua mente? Gente, confiem, acreditem em vocês mesmos. A autoconfiança é muito importante, tá? Procurem o seu propósito, faz aquilo que te deixa feliz e que vai causar um impacto não só para você, como para os outros, né? E não tenha medo dos desafios, né? Tem uma frase de um filme que eu assisti quando eu era criança, que é que a vida é uma escalada, mas a vista é muito bela de cima. Uau, então, é realmente isso. Acredita que vai dar certo. Uau! Muito bom. Ai, que linda, salve de palmas pra Bárbara Vieira! Muito bom. Gente, muito bom. Amei. Peguei vários códigos, aprendi muito. Nada Vários por acaso, né? Vários drives. Essa é a verdade, nada por acaso. Obrigada, você tá vendo o gente. resultado, mas é uma jornada, é sempre sobre o processo, né, Bárbara? Sim. Então, parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço, Você tô muito feliz de ter vindo. Que bom. Sua história vai edificar muitas pessoas que estão assistindo, inclusive edificou a gente também. Com certeza. Beijo! Tchau, tchau. Forte abraço. Beijo, gente, tchau, mais gente. um episódio do podcast Além do Cérebro. Espero que vocês tenham gostado tanto que a gente gostou.